feliz quando eu tenho parceiros, quando eu tenho colegas de trabalho preparados e qualificados. Por isso, eu vou dar aqui a minha força para que você se incentive e se estimule a sempre estudar. Eu trouxe aqui um artigo bem bacana para a atividade de estudo 1, tá? Então, vamos lá que eu vou fazer uma leitura e vou dar uma dica de resposta. Caro aluno, o sucesso profissional está diretamente relacionado com a dedicação que cada um imprime em sua atualização e qualificação. As informações são os grandes tesouros da atualidade. Por esse motivo, é tão importante a leitura. Através dela, ficamos sabendo de notícias que ocorrem no mercado imobiliário e podemos correlacioná-las com os temas que estamos estudando no momento. Em todas as atividades que você tem visto na Unicesumar, segue um ciclo de aprendizagem. Então eu trago ali a problematização, a significação, a experimentação e a reflexão. E na reflexão, o tema, tá, do nosso assunto de hoje, né, que é essa reportagem. Então vamos lá. Ciente da importância do registro da escritura pública na matrícula do imóvel, leia atentamente a reportagem que segue. O sonho de ter a própria casa está virando realidade para 87 moradores de São José. Por meio do programa Lar Legal, foram entregues no dia 15 a matrícula, popularmente escrituras, a moradores dos loteamentos Cazuza e do Renata, em uma cerimônia realizada no Teatro Ermelinda Isabel Merizzi, no Centro Multiuso. O Lar Legal consiste em regularizar títulos de propriedade das famílias em situação de vulnerabilidade social residentes em loteamentos clandestinos ou comunidades carentes, sem condições financeiras nem acesso à regularização por meio da justiça comum. Um dos contemplados com o programa foi Nilson Reitz, 55 anos, morador do loteamento Renata desde 1995, ano em que construiu sua residência no local. Desde então, busca regularizar a situação do seu imóvel. Ele conta que paga o IPTU corretamente desde que decidiu regularizar a escritura. Assim como as 87 famílias, Nilson estava feliz com o momento. Estou muito feliz, já que é o nosso bem que agora está legalizado e também mais valorizado, ele revela. Nilson e mais 14 famílias participaram da cerimônia de entrega das matrículas e representaram os demais que receberam as matrículas ao final do evento. Estamos entregando 87 escrituras e é a conclusão de um importante trabalho. Nada dá mais tanta dignidade ao ser humano do que ele ter o seu termo de propriedade, sua posse definitiva, que comprova a validação de seu imóvel e dá condições ao poder público de fazer melhorias e benfeitorias na região, ampliando a qualidade de vida aos moradores, enfatiza o prefeito Orvino Coelho de Ávila. O programa Lar Legal, que existe há 20 anos, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em parceria com o Ministério Público e as prefeituras municipais. A iniciativa busca entregar os títulos de propriedade já consolidados pelo tempo, de forma a dar proteção legal ao cidadão que possui apenas o reconhecimento formal de sua posse. É através da lei federal que atribui aos prefeitos municipais o poder e a responsabilidade de conferir o título de propriedade aos que, depois de passar por um procedimento administrativo, tenham reconhecido a sua titularidade sobre o imóvel a ser regularizado. Para o desembargador Celso de Oliveira, que é coordenador do programa, a moradia é considerada um item de primeira necessidade. Por isso que o judiciário, participando dessas ações, temos a oportunidade de primeiro conhecer de fato a realidade dessa parte da comunidade que a gente anula. Segundo, de nos aproximar de quem precisa e também prestar o serviço na parte que nos compete para que esse direito que as pessoas têm seja reconhecido de forma mais simplificada. Melhoria de vida. Com a finalidade de regularização do registro de imóveis urbanos e urbanizados loteados, desmembrados, fracionados ou não, o programa em São José contou com o termo de cooperação da empresa SC Pro, que fez todo o processo jurídico das famílias com o apoio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
O programa de regularização é bom para o município e moradores, pois tendo as residências regulares, as comunidades trazem melhorias para todos, assim como a valorização do munícipe, que terá reconhecida sua propriedade, pontua o secretário de Planejamento, Sanderson de Jesus. Com a matrícula do imóvel, é possível uma série de melhorias nas vidas das famílias. A regularização das residências representa o fato de a comunidade não estar mais existindo de maneira clandestina, reduzir conflitos familiares ou dificuldades no momento de fazer um financiamento, investir no imóvel ou negociar o bem que antes não tinha o registro. Realmente será muito bom para o município essas entregas, pois o título de sua propriedade representa a luta pela sua moradia. É uma oportunidade das famílias terem seu endereço legítimo e participarem de programas de reformas e construções, além de reduzir a violência e os conflitos familiares por não ter um proprietário que seja dono de fato do imóvel, ressalta a assistente social Roberta Conrad, que atua com a coordenadora do trabalho social, como coordenadora do trabalho social na secretaria. Ainda 17 famílias aguardam a finalização dos trâmites para adquirirem suas matrículas. Olha só que texto legal! Eu fiz questão de ler para vocês porque o próprio texto, ou seja, a leitura do próprio texto, já traz assim informações importantíssimas em vários âmbitos, né? Da administração pública, da participação dos poderes públicos, da regularização da documentação, do benefício que traz a regularização do título de propriedade, não somente para as pessoas que moram, mas também para o município, a possibilidade de financiar o imóvel, de tentar talvez pleitear um empréstimo numa instituição financeira, enfim, é muito legal. Tá, mas o que nós gestores temos com isso? Tudo. Então, leia novamente esse texto, porque ele é muito informativo, é muito rico, né? Em várias situações, inclusive do âmbito público, que é bem importante. A junção dos poderes públicos e a nossa força, né, no movimento privado ajuda demais o crescimento da cidade, da população e da sociedade num todo. Então, vamos lá para o que interessa. Ação e avaliação. O assunto abordado é de extrema relevância e o texto demonstra o quanto é importante o título legítimo de propriedade, não somente para o munícipe, mas para toda a cidade. Diante disso, a proposta da nossa atividade discursiva é que você argumente de que forma o profissional do mercado imobiliário, ou seja, nós, podemos atuar como agente propagador e incentivador da regularização da propriedade junto ao registro de imóveis. Nós temos como fazer isso? Obviamente que sim. Então, eu vou dar uma dica de resposta, né? Eu fiz aqui um compilado, mas eu vou complementar para vocês. O que garante o direito de propriedade é o registro do legítimo título, ou seja, a escritura pública de compra e venda no competente registro de imóveis. A base geográfica do serviço registral coincide com a circunscrição judiciária onde se localiza. Por isso que é preciso nós sabermos em qual registro de imóveis deve ser levada a registro a escritura pública. Então nós, mais do que qualquer pessoa na população, devemos saber a diferença entre a escritura pública e o registro desta escritura na matrícula do imóvel, né, no competente registro, tá? Então, o que nós vamos dizer para o nosso cliente? O óbvio que nós ouvimos desde que o mundo é mundo. Quem não registra não é dono. Então, o que nós vamos falar para o nosso cliente? Que é muito importante ele regularizar a propriedade, porque o próprio texto diz que minimiza vários tipos de conflitos, como por exemplo territorial. Qual é a minha área? Qual é a sua área? É muito comum nós vermos essa questão de subdivisão na hora de fazer o muro. Só que quando está tudo registrado e devidamente estipulado dentro da matrícula do imóvel, minimiza demais essas situações conflitantes, tá? Então é isso que você vai responder. Então o que nós vamos dizer em outras palavras? Assim, o que garante a propriedade é o registro do título no competente registro de imóveis. Então, o profissional do mercado imobiliário, ou seja, nós, devemos explicar que para o proprietário
que se ele não tem o título registrado, ele não é legalmente o dono. E afinal, quem não registra não é dono. O que garante o direito da propriedade é o registro do legítimo título no competente registro de imóveis. Então, esse é o nosso papel. Eu tenho certeza que você vai reler esse texto para que você aprenda mais, para que você consolide essa ideia e entenda finalmente a diferença de uma escritura pública e dessa escritura ser efetivamente levada a registro na matrícula no competente registro de imóveis, né? Porque aqui em Maringá, por exemplo, são 4 ofícios de registro de imóveis. Então verifique na sua cidade, porque tem aquela questão da circunscrição. Bom, com tudo isso, eu tenho certeza que a sua nota vai ser ótima.